Sobrevivencialismo e o apocalipse. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente fala justamente da parte de preparação e sobrevivencialismo, ou preparação em si, muitas pessoas já têm essa noção. Ele se prepara visando a questão do apocalipse, de um caos geral, de um caos global. E, em grande parte, muitos preparadores realmente buscam e visam a preparação para grandes feitos ou grandes acontecimentos ao redor do mundo. Porém, a gente pode intercalar uma coisa com a outra, o preparacionismo e sobrevivencialismo, justamente com o livro de Apocalipse. Muitas pessoas e grandes preparadores que eu conheço, principalmente ao redor do Brasil, eles visam justamente a preparação para grandes acontecimentos ao redor do mundo. E a maioria das pessoas que não são do meio sobrevivencialista, elas têm essa visão, né? Quando a pessoa ela é preparadora, está se preparando para o apocalipse, as pessoas sempre têm essa mentalidade. A preparação em si, ela serve de fato para muitas coisas, crise econômica, crise de segurança, conflitos ao redor do mundo, escassez de alimentos, questão também que envolve tecnologia, falta de eletricidade, entre outras coisas. Porém, uma coisa é muito clara, para as pessoas que acreditam no livro de Apocalipse e acreditam nas palavras, e na palavra de Deus que está justamente na Bíblia, a pessoa tem justamente essa mentalidade de fazer a preparação visando grandes acontecimentos bíblicos. E ela não está errada em fazer a preparação visando isso. Se a gente analisar claramente o mundo atual, muita coisa que está no livro de Apocalipse está se cumprindo. Infelizmente, o mundo atual está num cenário muito complicado mesmo. Principalmente quando a gente fala da parte dos conflitos ao redor do mundo, da parte que os países ao redor do mundo, na maioria, entre aspas, tem um acordo cego, porque um vacilo de um país, o outro já passa a rasteira e já entra em confronto. Vemos isso atualmente na parte justamente da questão do Oriente Médio, né? O conflito atualmente entre Estados Unidos e o Irã. Porém, antes disso também já estava ocorrendo conflitos na parte entre Rússia e Ucrânia. E antes disso ainda ocorrem outros conflitos em outras partes do mundo que não tem tanto destaque, principalmente no continente africano. Para a pessoa que faz a preparação e ela se apega 100% em Deus, do meu ponto de vista, você está no caminho certo, esse é o melhor caminho. E a pessoa que pensa que o Apocalipse, ou essa palavra é algo inventado, que está longe de acontecer, eu sinto informar você, mas pelo que eu vejo das coisas já está acontecendo. O mundo está muito complicado mesmo. Aí você pode virar para mim e falar: nossa, preparador, mas sempre houve guerras e conflitos ao redor do mundo, desde a história da humanidade, das civilizações, sem dúvidas alguma, que ocorreram conflitos, grandes conflitos ao redor do mundo. A gente pode citar, inclusive, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que deu a baixa a milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, o livro de Apocalipse em si, ele cita que quando o mal surgir para controlar as pessoas, vai ser de forma globalizada. E hoje em dia, se um líder for global, ele consegue controlar o mundo. E os meios também de comunicação e informação que atualmente é a internet, com a internet, uma mensagem, uma palavra, uma frase, um vídeo, ele consegue circular o mundo todo perfeitamente. Então sim, um líder global que possa manipular e possa escravizar a população, pode surgir. Claro, espero do fundo do meu coração que não surja, mas eu acredito nas escrituras. Talvez os acontecimentos das escrituras não possam ser daqui 5 anos, não possa ser daqui 10 anos, mas eu vejo muita coisa que está nas escrituras que está se cumprindo. E a gente não pode fechar os nossos olhos. Voltando a falar da questão do aquele ser que vai ser mal, ele vai controlar as pessoas de forma geral. E uma forma de controlar as pessoas sempre vai ser a parte de finanças, né? A parte de alimentação, a parte de água, a parte de segurança, a parte de moradia. É justamente utilizando desses mecanismos que vai conseguir controlar a maioria das pessoas. E cá entre nós, no Brasil mesmo, atualmente, se você oferecer para a pessoa um auxílio X de R$800, R$600, ela já faz o que você quer e vota em você e fala que você é a melhor pessoa do mundo. Agora imagine um ser
que vai ter extrema inteligência, e principalmente a extrema inteligência para praticar o mal, o que essa pessoa não vai conseguir fazer. Talvez no mundo de antes, a gente pode colocar aí década de 80, 90, 70, que o meio de comunicação principal era a parte de televisão e a parte de rádio. Se surgisse esse ser que vai controlar todos, talvez não fosse tanto para frente, mesmo tendo países que sempre controlaram grandes partes do mundo. Por quê? Por causa da questão da globalização. Hoje em dia você vê em várias partes do mundo as pessoas já utilizam, né, chips e meios de controle, meios justamente de rastreio. As pessoas conseguem implantar um pequeno chip e através desse chip conseguem rastrear ela em várias partes do mundo. A questão é que os grandes governos atuais, se a gente for parar para pensar, eles querem o controle da população. Eles visam o controle da população. E o controle da população muitas vezes é através do medo. É através de falar para você, não saia de casa. Estamos em lockdown. Se você sair de casa, você vai ser preso, hein? Não saia de casa. Aí eles não estão ligando se você tem ou não tem recurso. Eles vão apenas falar algo para você. Falar não, eles vão impor algo para você. Da mesma forma que ocorreu no ano de 2020, no caos geral que ocorreu no mundo. De fato, de início, quando ocorreu tudo, era necessário ficar em casa. Era necessário parar, era necessário se proteger, sem dúvidas alguma. Mas eu vi muitos políticos ao redor do mundo utilizando isso para controle, hein? Eu vi. Então, pessoal, o preparador que se prepara visando o livro de Apocalipse, que estamos falando justamente da questão religiosa, ele está mais que certo. Essa preparação dele é focada nisso. O que importa é ele ter recursos, ele ter itens que vão utilizar na preparação, bons itens, ele ter bons locais que ele possa se abrigar, e ele focar 100% na preparação dele visando a família dele. Porque estar preparado, principalmente no mundo atual, é necessário. E a gente vive num mundo muito complexo, às vezes muito chato, sinceramente, porque essas coisas ruins que ocorrem no mundo, que cada vez, infelizmente, a situação está pior. No Brasil, então, quando a gente fala na questão de segurança, a situação está, infelizmente, terrível, extremamente complexa. Eu queria um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, mas, infelizmente, na situação que principalmente o Brasil está, é meio complicado pedir isso. Parece que o Brasil vai de mal a pior. A pessoa que visa uma boa preparação, a preparação visando segurança da família dela, ela está certa. Em nenhum momento ela está errada. Eu jamais vou virar para uma pessoa que está se preparando e vou falar, eu não acredito na sua preparação, eu não acredito nisso que você faz. De forma, se você busca se preparar, se você busca ter recursos, você vai, no momento certo, utilizar desses recursos. E já voltando a falar da questão do livro de Apocalipse, o mundo atual, muitas coisas que está escrito em Apocalipse já estão se cumprindo. Porém, a maioria das pessoas, de fato, não querem enxergar. O ser humano, grande parte da maioria dos seres humanos, eles chegaram num nível que, sinceramente, você mostra a verdade na cara dela. Você mostra o mal trabalhando, você mostra o mal prejudicando as pessoas, você mostra gente inocente que passa por dificuldades, que passa por questão de segurança, sofre. Você mostra gente inocente que não fez mal a ninguém, que não tem qualidade de vida, que não tem saneamento, que é esmagada pelos grandes estados, que é esmagada pelo Estado. E a pessoa vê isso tudo e fala, isso é normal, ou se acostuma com isso. Sinceramente, a gente pode falar da política global e também da questão da política brasileira. São regimes ditados pelo mal. São os piores que governam. Eles não têm temor nenhum a Deus. Eles não têm amor nenhum a Deus. Eles não têm amor nenhum aos seus semelhantes. Eles visam lucro, 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 dinheiro, 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 corrupção. Isso que eles visam. Depois vem vários políticos, a gente não pode citar de lado A ou lado B. Tem um lado certo, um lado errado. Vários roubando junto, prejudicando a população. Quando eu falo dessa parte, eu falo mais a parte do Brasil, que eu vejo isso basicamente diariamente. É algo que é até mesmo nojento de você assistir. Quando você é uma pessoa digna, que
trabalha com o suor do seu rosto, não prejudica as pessoas, não dá prejuízo às pessoas, age de forma com caráter, e você vê a situação que tá, é nojento, pô. Não existe direita, a questão não existe direita e não existe esquerda. Quando a gente fosse visar na questão da melhoria para a população, era para ser todo mundo unido em prol de um país melhor. Mas a gente não vê isso. Já voltando a falar da parte de preparação, quem está se preparando, continue se preparando e fortaleça suas preparações. Tenha essa visão, porque dias piores, infelizmente, vão vir. A situação global a gente já vê que o negócio tá feio e tende a piorar, infelizmente. Eu não falo isso como machismo, eu falo isso como a verdade. Basta a pessoa raciocinar e analisar o mundo como está hoje em dia, que ela vai ver que arrecadando trilhões, países que arrecadam trilhões não conseguem gerir o básico para uma criança, para um idoso que trabalhou a vida toda. Então foque 100% nas suas preparações e foque também no seu espiritual. O seu espiritual tem que ser muito forte, muito forte, muito forte. Porque temos que ter a visão de estar preparados materialmente e também espiritualmente, fisicamente e psicologicamente, porque o dia de amanhã não sabemos o que pode ocorrer.